Senhoras e senhores, chegamos nas semifinais do Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes da história, nesse formato, né, com 32 clubes de todo mundo e tudo mais. O primeiro grande Mundial, a primeira grande Copa do Mundo de Clubes. E será que, como chega o Fluminense para essa competição? Será que chega como favorito para vencer o campeonato? Já adianto que não, tá? Já adianto que não. Se você clicou nesse vídeo pelo título, sinto te decepcionar ou não, que eu não acredito que o Fluminense tem. Não vou dizer nem falar capacidade, porque eu acho uma palavra muito forte. Mas o fato é que não é favorito. E até o torcedor do Fluminense sabe disso. Até o próprio Renato sabe disso. Até os próprios jogadores, até os próprios jogadores do Fluminense sabem disso. Tanto é que o Renato disse abertamente na entrevista coletiva que o seu discurso para os jogadores e para todo mundo, né? Que o Fluminense é o tal do patinho feio, que ninguém esperava e tá lá numa semifinal de Copa do Mundo de clubes. Esse vídeo aqui é mais underground, mais sem o roteiro, mais uma conversa mesmo pra gente entender como chega o Fluminense e os outros clubes pro Mundial e ainda mais o que se esperava desses clubes e o que eles entregaram em relação à expectativa, à perspectiva, qual era e o que foi cumprido ou não desses clubes do Brasil no Mundial. Eu acho que a gente pode partir do princípio. Vocês lembram qual era o discurso antes de começar o Mundial? Vocês lembram o que as pessoas comentavam dos clubes brasileiros assim que saiu o anúncio que teria uma Copa do Mundo de Clubes e o sorteio dos grupos e tudo mais? Qual era o discurso que era implementado por todos? Eu acho que até com uma certa coerência, com certa razão naquilo que se comentava. O discurso era simples: olha, gente, se os clubes brasileiros passarem da fase de grupos é lucro. Se os clubes brasileiros chegarem numas oitavas de final já está no lucro, já é maravilhoso. Não, se os clubes brasileiros é impossível um clube brasileiro alcançar uma quarta de final, semifinal, então esquece. Era isso que era comentado ah, pelos comentaristas, né, esportivos, pelos jornalistas e até pela torcida. Eu acho que com uma certa coerência, porque a gente sempre teve uma ideia de que o brasileiro chega na final de mundial para brigar por uma bola ou para perder de pouco. Era esse o discurso até alguns anos atrás. E eu acho que até antes dessa Copa do Mundo e depois que o Corinthians foi campeão, em 2012, o discurso foi piorando, porque a gente foi deixando de chegar até mesmo na final dos mundiais, do antigo mundial, né, que hoje é a Copa Intercontinental. A gente foi deixando de competir nesse sentido, porque a gente foi caindo para Tigres, a gente foi caindo para Mazembe, a gente foi caindo para o Guadalajara, se eu não me engano, o clube, eu não lembro exatamente para que time que o Atlético Mineiro caiu, mas enfim, para esses clubes menores, para Pachuca, como foi o caso do Botafogo, né, que não era nem na semifinal, foi a primeira vez que um clube brasileiro estreou numas quartas de final de campeonato intercontinental e perdeu, que foi o caso do Botafogo com o Pachuca. É óbvio, todo um contexto, toda uma situação de calendário, etc, etc, todo mundo sabe disso. Mas no fundo era esse o discurso que era propagado, de os brasileiros estavam lá no Mundial com o objetivo de não passar vergonha, né? E a gente foi tendo uma surpresa muito grande ao ver o desempenho do Fluminense, do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. A gente foi se surpreendendo com o desempenho desses clubes. Até no primeiro jogo, com o do Palmeiras contra o Porto, a gente viu, e que nem foi um grande jogo, tá? Que nem foi um baita desempenho do Palmeiras, mas foi o suficiente pro torcedor brasileiro que tava com uma autoestima tão abalada, tão
tão deprimida que ver um clube brasileiro fazer o famoso de igual para igual com o clube europeu já era visto que, nossa, é o. Que ótimo, que excelente. Sabe, e as pessoas nem paravam pra pensar que aquele Porto nem era um grande Porto assim, sabe? Mas aí veio o Fluminense, enfrentou um time mais forte do que o Porto e bateu de frente com esse time, que foi o Borussia Dortmund. Bateu de frente, pô, que legal, não sei o que e tal. Aí veio o Botafogo e pá, venceu do Paris Saint-Germain. E aí não teve desculpa, né? Que aí o Paris Saint-Germain é o campeão da Liga dos Campeões, é o campeão da Champions, de tudo, que derrotou todo mundo. E é isso aí, é o Paris Saint-Germain e é isso. Foi lá e venceu. Ah, daquele jeito do Botafogo, né? De defensivo, que não tinha como ser de outra forma. Com o próprio Luiz Henrique dizendo que o Botafogo foi o clube que melhor defendeu o Paris Saint-Germain na temporada. E assim a gente foi surpreendendo, ao ponto de essa surpresa fazer a gente analisar os jogos dos times brasileiros não como surpresa, não como algo impossível que ganhar já basta, ou que empatar já basta, ou que fazer um jogo de igual para igual já basta. Haja visto a análise do Palmeiras contra o Chelsea, feita por essa galera. Né? Essa galera que eu comento enfim, a galera que comenta futebol, né? A galera que fala sobre futebol que não passaram. Se esse jogo, eu fiz um exercício de reflexão desse jogo do Palmeiras e Chelsea. Como seria a análise se esse jogo acontecesse daqui uns 2 anos antes? Uns 2 anos atrás, um ano atrás, enfim, antes desse campeonato. Se esse jogo fosse um jogo único, um jogo sem o contexto da competição da Copa do Mundo, qual seria a análise desse jogo do Palmeiras e Chelsea? Seria um jogo que não. Palmeiras jogou bem, Palmeiras bateu de frente, Palmeiras jogou de igual para igual, Palmeiras perdeu por um detalhe, que foi a falha do Everton, né? Palmeiras perdeu, mas não, olha o desempenho, não sei o que. Eu imagino que esse seria o discurso. Mas com o histórico de desempenho dos clubes brasileiros nessa competição, de vencendo e convencendo, que a gente viu o Flamengo botando o Chelsea na roda nas oitavas de final, se não me engano, do Mundial. Então, o discurso já foi mudando. A análise sobre o desempenho do Palmeiras já foi mudando. As expectativas já foram mudando. E aí você vê uma análise muito mais crítica com o desempenho do Palmeiras. Não, o Palmeiras poderia ter feito melhor, o Palmeiras só foi bola no Estevão, o Palmeiras só cruzou bola, não sei o que, poderia ter feito mais, porque a gente viu um clube brasileiro fazendo mais contra essa mesma equipe que eliminou o Palmeiras. Já essa equipe que agora tem o Fluminense. Essa equipe que agora tem o Fluminense, e se a gente visse esse confronto Fluminense e Chelsea antes do campeonato começar, era, meu Deus, sabe, que os anjos protejam o Fluminense, porque vai ser impossível e tem que ser um Deus nos acuda. Agora não. Agora, nesse jogo Fluminense e Chelsea, tem muita gente, inclusive esse que vos fala, colocando o Fluminense com total capacidade de vencer o Chelsea e vencer bem o Chelsea. Porque a gente já viu esse Fluminense derrotar o Al Hilal, fazer jogo duro com o Borussia Dortmund e passar das oitavas de final convencendo, sabe? Então a gente viu esse Fluminense jogando bola, a gente viu esse Fluminense com um desempenho pra lá de convencedor. Então a gente vê esse Fluminense derrotando o Chelsea na semifinal. A gente vê esse Fluminense com capacidade de ser finalista. E foi o que eu falei no último vídeo. O Fluminense tem total capacidade de chegar na final da Copa do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Chelsea. E aí na grande final vai pegar o Real Madrid
o Paris Saint-Germain. E é aí que eu acho que tem um problema. Por quê? Porque assim, eu achava menos mal pro Fluminense que é Real Madrid e Paris Saint-Germain. Por quê? Eu achava que ia ser Bayern de Munique, tá? Eu honestamente achava que ia ser Bayern de Munique. E se fosse Bayern de Munique, um abraço. Se fosse o Bayern de Munique, eu acho que seria, assim, não vou dizer impossível porque é futebol, mas seria mais difícil do que já está sendo agora, né? Porque teremos um confronto entre PSG e Real Madrid. Ainda assim, eu acho que é muito improvável que mesmo o Fluminense passando por Chelsea, que ele tenha qualquer chance de vitória na final do Mundial. Eu acho muito improvável. Mas você tem um Real Madrid que teve uma diferença tática e uma diferença técnica considerável depois do depois da mudança de treinador, né? A gente viu um clube com uma temporada que vinha de uma temporada melancólica, como foi a última temporada com o Carlo Ancelotti, mudando praticamente da água para o vinho quando assumiu o Xabi Alonso, né? Um time que começou a competição de forma muito discreta, que estava sendo tratado, e talvez ainda seja tratado na Espanha como um torneio de pré-temporada para o Real Madrid, que não valeria de muita coisa, a não ser preparar o time e tudo mais. Só que esse time foi ganhando confiança. Foram deixando o Real Madrid chegar. E você não pode deixar o Real Madrid chegar. Você não pode deixar o Real Madrid chegar porque você sabe, esse Real Madrid vai te machucar. Esse Real Madrid vai te atacar, esse Fluminense não, perdão. Esse Real Madrid vai te, se você deixar ele vai te eliminar. Mesmo, e a gente viu o que aconteceu no jogo contra o Borussia, sabe? Você piscou o olho e já tava 2-0 pro Real Madrid. E assim, jogando fácil contra o Borussia. Aí no final o Borussia até conseguiu diminuir o placar, acabou 3-2. Mas assim, a gente viu que esse Real Madrid é capaz. A gente tá vendo um grande jogador surgir no como novo centroavante do Real Madrid. Que assim, até a galera falando no caso do Endrick, né? Que ele chegou para ser o centroavante do Real Madrid e tudo mais. A galera com uma expectativa de quem sabe ele poder assumir a titularidade, mas aí vem o Gonçalo e faz tudo aquilo que ele fez no jogo contra o Borussia Dortmund. Então, acho que o Real Madrid ainda assim é um grande bicho-papão, tá? Jogando sério ou jogando brincando. É o Real Madrid que mesmo em fase de teste ainda é o Real Madrid. E eu acho que chegar na final, qualquer um desses dois, tá? Eu acho que independente dos times que forem pra final, é evidente isso. Acho que independente dos times que forem pra final, a chave 2 é a favorita. O vencedor de PSG e Real Madrid serão os favoritos automaticamente na final. Independente do adversário. Se for o Chelsea, a mesma coisa. Então, numa suposição de Chelsea e Real Madrid, entre muitas aspas, tá? Em pré-temporada, o Real Madrid ainda assim vai ser favorito. E você tem o Paris Saint-Germain, né? Que começou dando muito valor à competição, respeitando muito os clubes com os quais ele enfrentou, com gana, com vontade, fazendo um jogo duríssimo contra o Botafogo. O Botafogo conseguindo segurar esse Paris Saint-Germain. Eu acho impressionante como o Botafogo, só fazendo um parênteses rápido, como o Botafogo teve tanta coragem contra o Paris Saint-Germain e tanto medo contra o Palmeiras, né? Enfim, é complicado e agora o Botafogo tá querendo colocar o camarada que trabalhava junto com o Carlo Ancelotti na comissão técnica, né? Vamos ver aí o que desenrola desse Botafogo. Mas, voltando ao assunto, o PSG veio com isso e foi chegando. Foi chegando, foi chegando. Venceu o Bayern de Munique, que na minha humilde opinião era o favorito para esse Mundial. E agora está numa semifinal de Copa do Mundo contra o Real Madrid. Então, assim, independente de quem vencer esse jogo, acho que chega na final
automaticamente como favorito. E na final contra o Fluminense vai ser um jogo duro. Ou o Chelsea, né? Mas eu acho que o Fluminense tem grandes chances de vencer o Chelsea. Mas claro, pezinho no chão, sapatinho da humildade, jogando como o Fluminense, jogando como jogou até aqui. Eu vejo total condição do Fluminense vencer o Chelsea. E aí numa grande final, é futebol. É claro que o outro vai ser sempre o favorito, mas tem futebol a ser jogado. E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Se for de maneira respeitosa, sua opinião será sempre bem-vinda. Um grande abraço, te convido a você a clicar no gostei e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!